Salve, salve, gente boa! Mais uma lição sobre o livro do Eclesiástico, o livro de Siracide. A temática desta nossa segunda lição é o autor e a teologia. Bom, o autor nós já vimos, é Jesus ben Sirac, né? Este homem, né? Ele escreve o livro do Eclesiástico e no prólogo, né? A assinatura mesmo, ela vem no capítulo 50, no versículo 29, né, onde ele de fato assina o livro. No versículo, Jesus, filho de Sirac de Jerusalém, escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência, e derramou nela toda a sabedoria do seu coração. O livro do Eclesiástico, ele tem um prólogo que apresenta, né, uma tradução do texto hebraico que foi feita pelo autor no Egito em 132 a.C., o ano do rei Ptolomeu. Então, esse livro é assinado por este autor chamado Jesus ben Sirac, ou Jesus filho de Sirac. No livro na tradução dos 70, né, Jesus filho de Eleazar, filho de Sirac de Jerusalém. É por causa do seu avô que esse livro tem o nome de Sirácida, ou Sirácides. Foi um sábio de Jerusalém, pertence a um grupo de sábios, ou seja, um grupo de pessoas que tomou a decisão de fazer uma reflexão sobre a caminhada do povo de Israel, sobre a história do povo de Israel. A cultura e o zelo deste autor, que focou todo o seu empenho no estudo da sabedoria dos pequenos, de toda a tradição de Israel. Ele é um retrato um retrato daquele homem que não basta acreditar em Deus, ele quer dar razões de sua fé, ele quer mostrar ao mundo que a sua fé não se baseia simplesmente em coisas transcendentes, mas coisas muito práticas, muito cotidianas. Siracide, desde jovem, ele buscou estudar nos livros do Antigo Testamento, ouvindo sábios, ouvindo a instrução sobre questões fundamentais da vida humana. Ou seja, da índole deste homem, da intenção fundamental deste homem, fazer com que, trazer uma reflexão mostrando que o judeu, o homem de fé, tem que ser acima de tudo um exemplo, e ele vai em toda a história de Israel, em todo o saber de Israel e busca essas atitudes distintivas de um judeu. Então, a maneira de compreender, a maneira de manifestar a sua esperança em Deus, a maneira de manifestar a sua confiança em Deus, o seu temor de Deus, demonstra que ele acredita em Deus. A sua maneira de respeitar as pessoas, de maneira especial os anciãos, demonstra que ele acredita em Deus. A maneira com que ele trata as mulheres demonstra que ele acredita em Deus. A maneira com que ele se porta diante da pobreza e da riqueza demonstram que ele crê em Deus. Então, Sirac, o livro de Sirac, ele faz uma grande reflexão, uma reflexão que é muito moderna, que é muito própria para os tempos de hoje, onde que qual é a sua religião? Qual é a sua maneira de viver a sua fé? Existe uma maneira de viver a fé? Entre tantas possibilidades que temos hoje no mundo, qual é o seu distintivo? Qual é a sua credencial para dizer eu sou cristão? É a mesma pergunta que ele faz aos judeus. Você está dizendo que é judeu? Por que você é judeu? Você vive como um judeu? Você vive segundo a fé de um judeu? Então, esse livro que é fruto de todo um pensamento, de toda uma modificação, de uma volta às origens, de uma reforma litúrgica, de uma reforma eclesial para o povo de Israel. Essa é a pergunta por detrás do livro do Eclesiástico. Como é que você se porta, como é que você manifesta a sua fé para os homens? Muito próprio do Evangelho isso, né? Quem diz amar a Deus que não vê, não ama o irmão que vê, é mentiroso. Então, essa temática é o que está por detrás do livro do Eclesiástico.
Ele faz pesquisas, ele faz reflexões, né? Ele cria uma escola que estuda a sabedoria em Jerusalém e para a qual convida todos os judeus a se reunirem. Ele faz um convite a que eles devotem um tempo, devotem parte do seu dia para pensar na sabedoria. E a sabedoria para ele não é uma coisa distante, não é uma coisa transcendente. A sabedoria é uma maneira de viver, uma maneira prática de agir, uma maneira prática de compreender o mundo, de manifestar-se no mundo, de posicionar-se no mundo. Hoje em dia a gente escuta tanto isso, né? Ah, Deus é tudo igual. Deus é um só, não é que é tudo igual. Deus é um só. Agora, como eu manifesto esse Deus único às pessoas? Como eu manifesto, como eu sou manifestação da Trindade na vida dos outros? Essa é o paralelo que Jesus Ben Sira quer fazer aos seus concidadãos, chamá-los a ter uma atitude diferente diante do mundo. Siraque é consciente da sua função de mestre. Aqui é outro ponto que chama a atenção. É um homem que sabe que não é eterno, mas que tem que deixar valores para as próximas gerações. Por isso que ele assina o livro, né? Ele assina o livro. Ele diz que existem dois tipos de pessoa, mas ele não é do tipo que vive a sua vida como se nada existisse, como se nada fosse. No versículo 27 do capítulo 50, ele vai dizer: há dois povos que minha alma abomina, e um terceiro que me aborreço, nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no Monte Seir, os filisteus, o povo insensato que habita Siquém. Ou seja, a tradução disso são pessoas que vivem como se nada fosse, nada, a sua existência não tem sentido. A grande reflexão de Jesus Ben Siraque é que eu tenho que viver sabendo que eu sou expressão de pessoas que já viveram e sabendo que eu tenho responsabilidade por aqueles que ainda vão viver. É muito rica a realidade que o autor do livro do Eclesiástico tem como reflexão. O autor escreveu a obra por volta de 190 a 180 em Jerusalém. Então, o neto dele fez a tradução para o grego em 132. É de notar que a Palestina acaba de passar pelo domínio dos assírios no ano 200. Então, os judeus estão envoltos no meio de costumes pagãos, né, impostos a eles. São violências feitas à consciência de Israel. Mas a maior violência é não querer distinguir-se, né? Então, Antíoco Epífanes, em 175, 163, fez com que no templo fosse erigido uma abominação, uma estátua, e aquela estátua fosse oferecida a sacrifícios. Isso desencadeou uma revolta popular dos irmãos macabeus, nós sabemos disso. E dentro de todo desse panorama de pensamentos, a voz do autor do livro do Eclesiástico chama a atenção a se fazer diferente, a manifestar um pensamento diferente. É nesse contexto que o zelo dele pelas tradições religiosas e civis do seu povo se manifesta. Ele é cheio de fervor pelos ritos do templo, tem estima pelos sacerdotes, pelos escritos do sagrado do povo, pelas tradições dos anciãos. Esse homem, ele valoriza a sua história. Ele sabe valorizar, ele sabe honrar de onde ele veio. Essa é uma reflexão muito bonita do livro. Saber de onde se veio, qual é a sua história, né? Nós vivemos num tempo em que muitas crianças não sabem nem o nome dos avós, dos bisavós, então, nem se fala. E a história dessas pessoas, né? A história das suas descendências, pelo que passaram, qual foi a história, como chegaram até aqui. A sociedade vive um momento em que, de fragmentação da família, onde existem várias possibilidades, mas poucas dessas possibilidades valorizam os bons exemplos, valorizam a história, valorizam a caminhada, ou seja, os
antecedentes de tudo isso. É como que tenha se perdido um pouco o bastão que se passa à frente numa grande corrida. Essa caminhada cristã. Poucos cristãos param no seu dia a dia para meditar sobre a vida daqueles que antecederam eles, os santos, as pessoas de boa índole. Né? Nós estamos muito preocupados muitas vezes com os exemplos cotidianos, com isso de cá e de lá, mas nós nos esquecemos do heroísmo que trouxe a fé até aqui. Então, o pensamento de Jesus Ben Sirac, antes de ser um bom cristão, antes de ser um bom judeu, eu tenho que ser um ser humano de respeito, de dignidade, de honra, de justiça. Na história desse livro original, a gente sabe que ele se perdeu e durante um tempo ele foi simplesmente esquecido. Em 1996, encontraram 3 de 5 partes num depósito de rolos sagrados, postos para uso numa sinagoga no Cairo. E uma cópia original, datada da Idade Média, embora não de boa qualidade, mas serviu para que esse livro fosse valorizado, fosse certificado. Então esse pensamento que está no livro, historicamente, ele é um avanço, onde o judeu começa a perceber que ele pode estar como povo de Deus, inserido em qualquer outro povo, em qualquer outra cultura, e ele será respeitado como um homem de fé, desde que as suas atitudes lhe amparem. Embora Eclesiástico não seja reconhecido como um livro canônico entre os judeus, ele é um livro estimado e muitos o liam e o leem, como provam os manuscritos que foram encontrados em Masada e em Qumran, ou seja, ninguém guarda originais de um livro que não é lido. Então esse livro, para os judeus, ele era muito caro. O livro se distingue por sua forma literária. São provérbios muito simples, né? Provérbios que vão, pequenos trechos que vão fazer com que se pense, se raciocine sobre vários temas. Por exemplo, a grandiosidade de Deus, a presença de Deus na criação, os feitos de Deus manifestados na história dos antepassados, as preces, as ações de graças, os elogios que são feitos à sabedoria. Existe nesse livro uma coisa que é muito moderna, ou seja, existe um elogio à ciência, aos médicos, os homens que transformam o seu conhecimento em bênção para a sociedade. Isso é muito bonito, né? Se ver que aquele homem diz que através da reflexão de um outro homem, a manifestação de Deus se transforma a bênção, a saúde. Eclesiástico, ela não tem as mesmas inquietações de Jó no tratado sobre o mal, não tem a mesma reflexão que existe no livro de Eclesiastes, né? Eclesiástico é um livro com reflexões muito mais simples, muito mais pautadas na prática cotidiana. É um senso religioso perceptível também nos livros dos Provérbios, mas no livro de Sirasta, através do quê? Mostrar a sua fé através de obras, mostrar a sua vivência de Deus através da sua convivência com os homens. Eu posso dizer que é um livro muito caro a minha leitura, as minhas reflexões, ou seja, muitas vezes uma pequena reflexão, uma pequena palavra modifica todo um pensamento, traz as chaves de uma reflexão nova para a vida.
Em síntese, o livro de do Eclesiástico, ele é um convite a fazer um balanço de sua vida. Como é que eu estou vivendo como homem, como mulher de fé? Será que a minha vivência de fé, será que a minha vivência diante das pessoas de fé, diante das pessoas que não têm fé, ela suscita a fé? É uma grande reflexão que devemos fazer hoje. Nós somos cristãos de um novo tempo, cristãos de um tempo em que nós não temos tanto a instituição, mas nós temos o testemunho particular, meu e seu. Como é que estamos manifestando Jesus Cristo ao mundo? A reflexão por detrás do livro de Sirach, aplicada na vida dos judeus, era isso. No meio dos povos onde vocês estão, vocês manifestam Deus? Se vocês manifestarem Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, vocês serão aceitos e bem-queridos onde quer que vocês estejam. Se vocês vivem essa justiça para com seus semelhantes, para com seus estranhos, para com seus vizinhos, para com seus companheiros de trabalho, se vocês vivem essa justiça, vocês serão respeitados e valorizados como homens de fé. E vocês vão manifestar a glória de Deus e serão dignas dela quando ela se manifestar na vida de vocês. Então, esses provérbios, esses textos, eles são muito ricos para essa reflexão. São textos muito simples, né? Que falam sobre coisas simples e cotidianas, fazem reflexões da presença de Deus na sua vida e nos convidam, então, por assim dizer, a fazer essa reflexão profunda, de saber reconhecer Deus presente na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada. Então, Eclesiásticos, do seu primeiro versículo até seu último versículo, não é nada mais, nada menos que uma grande chave de leitura para a sua história particular, para a sua história de vida. Em cada uma dos questionamentos, das reflexões feitas por esses provérbios do sábio de Jerusalém, é um convite a fazer uma reflexão na minha vida, na minha história. Como estou manifestando Deus ao mundo? Como a minha fé suscita a fé naqueles que ela encontra? Então, essa foi, assim, a temática, que finaliza a nossa reflexão sobre os livros sapienciais. Eu espero que tenha sido muito útil essas últimas 7 aulas que nós tivemos para você, para sua família, e que você possa multiplicar este conhecimento através das pessoas. Claro que é um conhecimento superficial que fazemos nessas aulas aqui, mas que deve suscitar em nós o desejo de cada vez mais mergulhar nesses textos. Esses textos que são muito modernos, são muito próprios do nosso tempo. São atemporais, na verdade, mas que com a graça de Deus, porque teologia se faz de joelhos, nós podemos sim fazer uma nova reflexão e tomar novas decisões para um mundo novo que se manifesta à nossa frente, todos os dias. Existe um grande apelo no momento que o mundo vive de fazer novas reflexões sobre atitudes antigas, sobre pensamentos antigos. E o livro do Eclesiástico, o livro da igreja, o livro da igreja nos convida a sermos homens e mulheres bons, para que nós possamos convencer as pessoas de que Cristo que habita no nosso coração e que Cristo que habita em espírito em nós, de fato, dignifica e transforma a vida das pessoas. Mas a transformação tem que partir da minha transformação. Eu tenho que manifestar Deus na minha vida. Eu tenho que manifestar Deus através da minha presença. Por isso que as reflexões que são feitas no livro do Eclesiástico são tão importantes. Como trato as pessoas, como reconheço os valores e a presença de Deus no outro. Então, essa é a chave de leitura para o livro do Eclesiástico. Uma reflexão cotidiana, contida, uma reflexão de fé sobre a presença de Deus na vida da minha fé, da minha humanidade, da minha igreja. Então,
que essa reflexão, fruto da tradição sapiencial de Israel, possa ajudar você a fazer a melhoria necessária para que você possa ser, de fato, um cristão autêntico. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Fiquem com Deus e até a próxima.